Tem um ativo na Bolsa de Valores brasileira que rendeu 800% na última década. E o que significa isso? Se você tivesse investido 10 mil reais 10 anos atrás, hoje você teria aproximadamente 90 mil. A gente está falando aqui dos ETFs. Basicamente, um ETF é uma forma de você investir em alguma tese. Então, um exemplo muito simples seria investir em ouro ou investir em cripto. E em vez de ficar ali comprando esses ativos, abrindo uma conta numa corretora para fazer isso, você compra por meio de um ETF, que é um ativo negociado na Bolsa de Valores e que faz esse trabalho para você de comprar, por exemplo, Bitcoin, Ethereum, juntar tudo num lugar só e disponibilizar isso para você através de um único produto. E os ETFs também são cestas de ativos, né? Então, ou que replicam algum índice, então o índice da Bolsa de Valores, o índice de dividendos, o índice da S&P 500, e você consegue comprar na Bolsa de Valores sem ter aquele trabalho de escolher as 500 maiores ações, as 50 ações pagadoras de dividendos, de maneira simples e mais barata, né? Aqui no vídeo, vai colocar aí na tela, né, o índice que a gente escolheu para falar foi o S&P 500, mais o retorno do dólar contra o real ao longo do tempo. Então dá para ver aí no gráfico que foi um retorno absurdo de 830%. E a gente comparou aqui com outros índices bem comuns. E deu para ver que esses ativos no Brasil entregam bons rendimentos, mas quando a gente joga a nossa grana para o exterior, consegue encontrar ali ativos positivos e baratos comparados ao que a gente encontra aqui, você consegue ter uma carteira muito maior no longo prazo. Então a gente pode ver que tem uma marcação ali ao mercado, ele sofre uma volatilidade num período curto, mas jogando isso para longe, a gente consegue aumentar o nosso bolso com a grana. E tem a diferença, né? Tem o IVVB11 e tem o SPXR. Qual que é a diferença dos dois? Esse índice aí que está passando na tela, ele replica a bolsa americana. Então, no caso, o índice S&P 500, né, lá tem mais de uma bolsa. Nesse caso específico, ele está pegando o retorno da bolsa ao longo do tempo, mais o retorno do dólar contra o real. Mas aqui existe, bem recentemente foi criado um ETF que faz uma coisa interessante, que ele tira o retorno do dólar contra o real. Então ele pega só o retorno da bolsa, mas para fazer isso, né, para tirar o retorno cambial da conta, ele usa um instrumento que chama derivativo. Na verdade, derivativo é uma classe ali, né, com vários instrumentos, mas é uma maneira de tirar esse efeito. E quando você faz isso, não vou me aprofundar aqui, mas quando você faz isso, você recebe de volta a diferença dos juros brasileiro para o americano. E desde, sei lá quanto tempo, mas nesse período aí teve o governo Dilma, depois caiu bastante na pandemia, agora voltou a subir muito os juros, e nesses períodos a diferença fica muito brutal. Sei lá, aqui no Brasil tá pagando 14% ao ano e lá fora tá pagando 4%. E aí essa diferença ali no caso, que seria mais ou menos 10%, você embolsa. Então é uma forma de comprar a bolsa e receber o diferencial de juros. E aqui na bolsa a gente tem as duas opções. O SPXR é um ETF bem recente, mas são as duas formas que a gente tem de investir nesse índice hoje. E uma pergunta para esse ETF aqui. Como é que funciona essa distribuição da taxa de juros? Então esses 9 e 10%, eles são entregues mensalmente, anualmente, ou vai cair ali no próprio ETF diariamente? Esse ETF ele é um produto do Itaú, então o Itaú Asset que faz todo o trabalho. Basicamente ele pega ali um índice da S&P 500 que usa contrato futuro e ele pega o ajuste diário desse contrato e aí vai adicionando na cota ao longo do tempo. E a outra pergunta aqui que também não quer calar, que me veio aqui agora, por que isso funciona? Escolher um ativo, segurar ele por 5, 10 anos e entregar um resultado tão positivo? No mercado financeiro, acho que depois de um tempo que você olha ali todos os produtos, que tem milhares de produtos com nomes chamativos, você vê que tem poucas coisas que dão muito certo. São realmente ali poucos produtos que fazem sentido ter na carteira. Isso eu acho que é o mais difícil, é se contentar com poucos ativos, sendo que você tem milhões ali de opções para escolher. O comparativo mais fácil que eu posso fazer aqui seria um fundo de investimento que investe em ações lá fora, ou o próprio consultor, assessor, ou quem quer que seja, te recomendar ali uma carteira de ações e você comprar cada ação separadamente. Isso funciona porque o conjunto dessas empresas, são 500 empresas listadas na bolsa, já englobam vários setores, vários temas diferentes. Então, toda empresa grande, praticamente, que surge e é listada lá nos Estados Unidos, vai estar nesse índice e acaba que você capta isso na rentabilidade. Agora, o caso mais recente foi da NVIDIA, mas se aparece uma outra empresa muito grande listada no S&P 500, essa empresa vai estar dentro ali do seu portfólio e, apesar de que você não vai ter ali um resultado tão absurdo, porque você está pegando ali 500 empresas,
empresa, em vez de estar só com a posição nessa específica, você mitiga o risco também de dezenas de empresas que você poderia ter investido e ou vão quebrar ou vão ter um retorno muito ruim. Então acaba que o ETF dilui um pouco esse risco de fazer uma escolha errada e você fica com a média ali, né? Mas assim, a média lá é muito boa. Então eu acho que é meio loucura tentar escolher as ações. Tem pessoas que conseguem fazer isso? Tem, mas o editor vai colocar aqui na tela um estudo que mostra que mais de 90% dos profissionais que tentam fazer isso erram e perdem para a média, né, ao longo do tempo, que seria o nosso ETF. Além de que, se a gente pegar quem faz isso com consistência ao longo do tempo, vai sobrar ali 2% dos gestores. Então é um meio extremamente competitivo, que tem um custo altíssimo para fazer todo esse trabalho de análise e que, na nossa visão, não compensa ao longo do tempo, porque aqui a gente está lidando com a aposentadoria das pessoas, com atingir objetivos de vida, né? Então, às vezes o cara vai ter um filho, quer mudar de casa, outro se planejando para fazer um gasto maior, tipo mudar de cidade ou algo do tipo. E a gente se sente muito responsável mesmo de estar escolhendo, por exemplo, ações na carteira de uma pessoa assim, e em vez de usar os ETFs. Então a gente acaba usando aqui somente ETFs e tô bem assim, porque além de ficar mais tranquilo, o retorno é muito bom ao longo do tempo. E agora falando de ETFs, você comentou de fundos também, que eles não batem os próprios índices, e quando batem é uma minoria muito pequena. Qual que é a principal diferença de um fundo ativo, que são esses que você comentou, e os fundos passivos, que são os ETFs? Os fundos ativos majoritariamente vão estar tradando ali, vão estar comprando e vendendo ações. Tradando não entenda como um trade muito rápido, tá? A maioria dos fundos vai ter ali posições estruturais, ou seja, vai ter uma carteira ali de 15, 20 ações que eles vão acompanhar ao longo de vários meses ou até alguns anos, e eles vão desfazendo dessas posições e criando novas ao longo dos meses, ou geralmente fundo de ação mais de longo prazo, até acaba ficando ali alguns anos com as ações, porque a ideia é justamente você não precisar trocar a sua posição. Mas também tem outro tipo de fundo que ou compram e vendem uma ação, por exemplo, de long e short. Tem outros, agora, mais recentemente, que usam muito programação e modelos matemáticos para ficar tradando ali com mais alta frequência, mas todos eles têm uma coisa em comum, que é tentar, de alguma forma, bater esse índice, ou seja, ter uma rentabilidade superior a esse índice e que compense o risco que ele está tomando, né? Porque às vezes o fundo rende um pouquinho a mais, mas tem uma volatilidade tão maior que não vale a pena ser ele na carteira. Acho que sim, é meio que da natureza humana, né? O cara tá lá, o trabalho dele é bater esse índice, não tem muito para onde ele ir. Toda a empresa foi feita em volta desse propósito, que é ganhar dos índices ao longo do tempo. Então a empresa existe para isso e, infelizmente, grande parte delas não consegue superar os índices gerais da bolsa. Eu não entendo muito quem acha que esse lado vai superar os ETFs ao longo do tempo, porque estatisticamente nenhum esporte de alto nível acontece também. Você pega ali jogador de futebol, tem milhares de pessoas tentando ser jogador aqui no Brasil e pouquíssimas vão dar certo ali na frente. Acho que no mercado de gestão de patrimônio é a mesma coisa. E o pessoal que fica tentando montar uma carteirinha ali para bater o índice, grande parte também vai perder dinheiro para o cliente ou pelo menos deixar de ganhar. Então acho que é mais ou menos isso. E depois de falar de todo esse rendimento aí de quase 840%, tem algum ativo que a gente já pesquisou aqui dentro da Stocus ou que a gente encontrou no mercado que conseguiu bater nessa década? Ativo no geral acho que seria mais a parte de cripto, né? Que rendeu mais ao longo dessa década. Fora isso, vai ser ações específicas de forma geral. Eu acho que de índice assim não tem nem o que discutir, que S&P 500 mais a variação cambial foi o melhor, assim, disparado. Para fechar o vídeo, acho que é legal falar que esse ETF está disponível em qualquer corretora. Então, qualquer banco que você tiver que tem uma corretora lá dentro, hoje quase todos têm, você consegue comprar esse ETF durante o horário de mercado, né, de segunda a sexta. Aí pode ser que seja de 10 às 5, 10 às 6 horas da tarde, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. E é muito simples, né? É realmente só entrar no home broker, entrar na área de investimentos ou do Inter, BTG, C6 e colocar o símbolo IVBB11 ou SPXR11 e ir lá comprar o ativo, mas também tem que reforçar que não é uma recomendação de investimentos, são apenas estudos que a gente gosta de passar para vocês para ver algumas oportunidades que o mercado dá, mas muitas vezes são escondidas, ou por falta de conhecimento desses ETFs
que estão chegando no mercado brasileiro com muita força, ou também pela falta do assessor ou de uma consultoria de querer comissões maiores ou de querer vender um produto ali para conflito de interesse. E caso você tenha qualquer dúvida ou realmente interesse de investir nesses ativos e saber a maneira certa de aplicar o seu dinheiro neles, a gente tem um link aqui na descrição para marcar uma reunião 100% sem compromisso, bater um papo, realmente entender o cliente e ver como que a gente pode ajudar vocês a fazer uma parceria. Exato, até porque assim, se rendeu tanto em uma década, provavelmente na próxima não vai ser esse ETF que vai continuar ali tendo melhor performance, né? Muito difícil você ter ali, sei lá, 30 anos que vai ser o mesmo índice que sempre vai estar rendendo muito bem. Claro que Estados Unidos é Estados Unidos, mas assim, sempre bom estar bem diversificado. E para te ajudar a diversificar a carteira, te ajudar a acompanhar esse tipo de investimento ao longo do tempo, é só clicar aqui no link da descrição que a gente chama para marcar uma reunião. Valeu, Sula. Valeu, Curi. Valeu. Abraço, gente.